Você via marcas que não entendiam da pauta, não sabiam direito o que estavam falando, mas queriam estar ali. Sabe, no mês da visibilidade, eles queriam estar ali, queriam falar com a gente, queria que a gente levantasse as bandeiras deles. Hoje estamos aqui com Danilo da Bag, um grande artista que todo mundo da área conhece. E a gente vai perguntar um pouco, vai falar um pouco como é que foi esse crescimento, essa vida da Lorelai até hoje, e saber como é que o Danilo faz para acompanhar as redes sociais, para poder usar da melhor maneira os recursos que elas têm, porque elas hoje são muito importantes dentro da área. Então, agradeço muito a sua participação, Danilo. Tudo bem? Conta um pouco para a gente aí sobre a sua história. Ai, primeiro é um prazer, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para falar um pouco da minha história, eu enxergo que a minha história como drag e como youtuber começou muito antes de eu ter o canal, muitos anos antes. Eu sempre fui aquela criança que era meio artista, que gostava de desenhar e tal. Isso me levou muito para o mundo das artes e fez com que eu me tornasse drag quando eu tinha uns 17 para 18 anos. Daí ali começou a vida de artista mesmo, sabe? Eu querendo fazer algo com maquiagem, com roupa, produção e tal. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E durante 10 anos eu tive a minha drag, a Lorelai, lá em Sorocaba, fazendo eventos, fazendo shows, participando de, enfim, festas, essas coisas. Só que tudo começou a morrer. A cena LGBTQIA+, de Sorocaba começou a acabar. E eu falei assim, gente, já me monta há 10 anos. Não tem mais o que eu fazer com a drag aqui em Sorocaba. Ou eu largo tudo, paro de ser drag, né? Paro com esse surto, com essa coisa doida que é se montar. Ou eu faço algo muito diferente, que eu nunca vi ninguém fazendo. Foi aí que eu decidi criar o canal no YouTube pra mostrar minha drag pro mundo, sabe? Então no começo do meu canal, era muito pra eu poder me montar e fazer algo como drag. Desde então já se passaram 6 anos. Eu fui uma das primeiras drags que entrou no YouTube, que principalmente que falava de temas sérios, assim. Então foi meio que um caminho que eu não sabia o que eu tava fazendo. Não que hoje eu saiba, né, gente? A internet é assim, a gente nunca sabe bem o que a gente tá fazendo. Mas eu fui meio que descobrindo o que o público precisava, o que o público esperava. E é bem engraçado porque no começo eu não ia fazer um canal militante, eu não ia falar sobre temas delicados, temas polêmicos, mas a internet acabou me levando para esse caminho, porque eu tratei sobre temas numa época onde ninguém falava sobre isso. Um dos meus primeiros vídeos que viralizou é um vídeo onde eu explico a diferença entre drag queens e pessoas trans. Só que eu gravei aquele vídeo e pensei assim, nossa, que tema chato, ninguém vai querer saber disso. Eu só vou fazer esse vídeo pro povo não confundir drag com trans, já que eu sou drag. Só que esse vídeo viralizou muito, daí eu entendi que as pessoas precisam que a gente tenha essa conversa virtual sobre temas que parecem óbvios para quem já tá dentro da comunidade, mas que ainda precisam ser muito discutidos. E desde então já falei sobre tudo que é possível sobre ser LGBT, sobre vivência. E hoje em dia o canal trata de muito mais temas também. Acho que essa é a minha trajetória, assim, básica. Muito bom. E teve bastante coisa, você foi até humilde agora, né? Porque hoje você já tem livro, já participou de vários programas, então tudo é uma consequência. Na verdade, assim, eu acho que, como você falou, o mundo precisava ouvir algumas coisas, entender, aprender, e você tinha esse conteúdo, né? Então teve esse casamento aí bom, né? Por isso que você fez direito, aí a coisa foi bem. Tão bem que hoje você tem quase 2 milhões de seguidores, né, somando todas as redes, que é um número muito grande, né? Se a gente compara personalidades do LGBT no mundo, assim, esse é um número realmente que é grande para qualquer lugar do mundo, né? Como é que você faz a gestão disso hoje? É só você trabalhando com as suas redes ou tem quem ajude? Olha, eu faço 3 vídeos pro canal do YouTube por semana, uma live e um episódio de podcast. Então são 5 conteúdos, né, por semana. Eu só tenho um pessoal que cuida do podcast pra mim, que cuida das redes do podcast. Todas as outras redes, eu cuido de tudo sozinho ainda, surtando aos trancos e barrancos, mas tem coisas que eu não consigo desapegar. Por exemplo, hoje
é dia de postar vídeo. Eu tenho um editor que edita o vídeo pra mim, ele é incrível. E ele manda pra mim, mas eu que subo o vídeo no YouTube, eu que vou escrever a descrição, eu que crio o título, eu que vou fazer a thumb, né? A capa do vídeo também sou eu que faço até hoje. Então tem coisas que eu gosto muito de fazer. Eu acho que existe um diferencial entre o trabalho do YouTuber, é que a gente sempre tá muito próximo da nossa criação. Claro que é normal a gente contratar pessoas para fazer muita coisa, quando a gente já tem uma demanda muito alta, mas eu acho que a diferença entre o que era criado na televisão e o que é criado no YouTube é que a nossa essência tá ali, sabe? E tem coisas que eu não quero desapegar mesmo. Daí a gente posta muito no Instagram também, tenta acompanhar essa coisa de métricas e tal, mas é difícil não surtar e não se cobrar muito, tem que ter o pé no chão, senão a gente fica louco com os números, essa coisa de milhões de seguidores e milhões de visualizações e tal. Hoje em dia eu pego muito mais leve em olhar pra isso. Eu penso se o público tá tendo um retorno legal do que eles esperam de mim e se eu tô me divertindo muito fazendo, sabe? Eu mudei muito a linha editorial do meu conteúdo também, então hoje em dia eu faço coisas mais pra divertir o público, pra me divertir fazendo e pra falar sobre coisas legais e leves. É assim que eu cuido das redes hoje em dia, sem tentar me cobrar muito, sem tentar alcançar milhões e tal. Os que eu já tenho eu quero cultivar, eu acho que é isso. Legal. E você tem uma agência que toma conta, te ajuda, especialmente na área comercial? Sim, tem que ter, né? Tem que ter, porque, gente, o povo não imagina o que é a gente não saber cobrar nesse meio. Porque quando a gente começa a ter algum destaque, as marcas começam a surgir e a gente pensa, nossa, quanto que eu vou cobrar? Daí você aceita tudo que elas mandarem pra gente, tipo, porque parece muito simples, né? Eu tô dentro de casa, eu gravei 3 stories e vou ganhar um dinheiro, nossa, dá pra eu cobrar muito barato, porque eu não tive trabalho nenhum. Só que não é sobre isso que se cobra, né? Não é exatamente só sobre o trabalho que você tem, e sim sobre todo o engajamento que você gerou, os anos de construção de imagem pra valorizar o seu preço e tal. Enfim, tem outras métricas que a gente só entende trabalhando com uma agência. Eu trabalho com a Loop, agência da Luciana Pimentel. Acho que eu entrei em 2016 ou 17 e mudou completamente a minha carreira. São pessoas que eu confio muito, sou muito feliz de trabalhar junto. Legal. É isso mesmo, realmente não dá para fazer tudo, né? Quer dizer, esse apego, né, de fazer o vídeo, de fazer Uhum. o conteúdo, mas Ah, tem um não, é limite, só o né? conteúdo que eu faço. O Exatamente. resto, gente, eu não consigo fazer mais nada. A contabilidade, essas coisas de agência, responder e-mail. Eu não vejo meus e-mails, gente. Daí tem também a assessoria de imprensa que cuida das coisas pra mim. Tanto é que eu encaminhei vocês pra falar com a assessoria, porque daí eles resolvem as coisas de entrevista e tal, que a gente não dá conta. Eu penso assim, eu li um livro, aquele que já quer dar dica de livro, que se chama A Única Coisa. Isso mudou minha vida. Eu vou focar na única coisa que eu preciso fazer. Eu preciso criar os conteúdos. Todo o resto dos trâmites, as agenciamentos e entrevistas e palestra que eu vou fazer, tudo, outras pessoas cuidam. Eu foco na única coisa que é a mais importante, eu criar meu conteúdo. O resto acontece a partir disso, né? Então, para todo o resto, tem pessoas que me ajudam. É isso mesmo. E a palavra, você falou, é foco, né? Tem que ter o foco no Uhum. que faz bem, né? Muito bom. E você falou sobre você ter essa percepção de estar satisfeito com o que está fazendo, né? Você enxergar essa construção como algo que te dá prazer, mas eu entendo que você também olha muito o lado social, né? De você poder Uhum. fortalecer alguns posicionamentos que precisam ser fortalecidos. É assim? Sem dúvida. Eu acho que sendo um criador de conteúdo, o influenciador, a gente tem uma responsabilidade social, sim. Não acho que dá pra gente cobrar posicionamento de todo mundo. As pessoas podem falar sobre o que elas quiserem, mas eu acredito que o mundo seria muito melhor se a gente apoiasse as pautas de representatividade e tal. Então é isso que eu faço. Não vou cobrar isso dos outros, mas eu acredito que a gente precisa se posicionar, ainda mais vivendo no Brasil, em 2021. Quem não está se posicionando, quem não está entendendo um pouco o cenário, os recortes sociais, as questões LGBTs, as questões identitárias como um todo, acaba perdendo a chance de fazer um mundo melhor mesmo. É muito cafona, mas a verdade é essa, porque a gente meio que faz parte da vida das pessoas e a gente consegue transformar o ponto de vista delas, consegue agregar pontos de vista, consegue quebrar paredes, expandir nossas bolhas, sabe? Por eu tratar de temas LGBT, numa época onde hoje em dia já existem milhares e milhares de canais LGBT de muito sucesso, mas quando eu comecei pouquíssimos eram referência e tal.
Então acho que a gente participou de uma era que a gente tocou em temas que ninguém ouvia falar e transformou uma geração mesmo, sabe? De não só de pessoas LGBTs que acompanham o nosso conteúdo, eu acho que principalmente até de pessoas não LGBTs. A maior parte do meu público, mais de 60%, são de mulheres hétero que me acompanham e que descobriram que ser gay, ser drag, não é aquela coisa estereotipada que a gente via na TV, que a gente vê em filme e tal, não é aquela coisa caricata. Começou a entender as nossas vivências, nossas questões, os lados muito legais de ser LGBTs e as tristezas também. Então acho que é legal trazer isso, trazer nossa vivência para transformar o olhar do outro sobre a gente, sabe? É isso que eu tento fazer no meu canal. Duas perguntas me passam a cabeça sobre isso. Uma é a seguinte: você falou que você começou em Sorocaba bastante tempo atrás e você passou por vários ciclos aí nesse seu processo, né? Agora, uma coisa aconteceu nesse período que foi a internet e as redes sociais. Então, o que você acha que mudou na vida de uma drag, se você olhar 15, 20 anos atrás e hoje? Sem ser o seu caso, de um modo geral. Qual é a diferença de vida? A gente está vivendo hoje um momento que ninguém imaginou que os LGBTs fossem viver. Não é que eu acredito, eu tenho certeza que a gente está vivendo o melhor momento para ser drag no Brasil e talvez no mundo também. A gente vive hoje uma representatividade que há 10 anos... Quando eu comecei a me montar 16 anos atrás, né? Faz muito tempo também. Era uma coisa que você não tinha expectativa. Você sabia que você ia ser drag para trabalhar em boate, mas que você ia ter que ter um emprego comum no dia a dia, você ia sempre ficar naquele gueto, você ia ser... Enfim, você não ia sair daquela micro bolha, que é a bolha das pessoas que vão em boate de show de drag, sabe? É uma coisa muito específica, muito nichada. Hoje, por causa da internet, por causa das redes sociais, e principalmente porque começou a se discutir essas pautas, o fenômeno drag é uma coisa que atingiu todo mundo. Quebrou completamente nossa bolha, sabe? Hoje mesmo tava lá no programa do Encontro a Glória Groove cantando pra família tradicional brasileira, sabe? Uma drag muito famosa, Pablo Vittar também, que tá na capa de todas as revistas, tem algumas das músicas mais ouvidas do Brasil e tal. São coisas que a gente nunca imaginava viver. Eu realmente nunca imaginava. E falando sobre o meu trabalho, pra mim, nunca que eu imaginei, mesmo quando eu criei meu canal, que ia dar pra eu sobreviver a partir da minha drag, a partir do que eu construí me montando, sendo um menino que se maquia, sabe? Isso era uma coisa que não dava pra imaginar. E hoje em dia as pessoas respeitam a gente como arte. Antes, dentro do próprio meio LGBT, tinha um preconceito muito grande. As pessoas não gostavam de quem se montava, achava que era coisa de quem usava droga, mesmo dentro do nosso próprio meio. Hoje em dia, que tomou essa proporção tão grande ser drag, as pessoas entenderam que é um trabalho muito legal, muito expressivo, que representa muito a gente como classe, sabe? Eu acho que a gente conseguiu muito respeito e esperança dos jovens hoje em dia olharem para Pablo Vittar e perceberem que, nossa, quando eu crescer, eu posso ser um gay afeminado, que usa peruca, que gosta de se maquiar, e não vou só esperar que as pessoas me ataquem, eu posso ser uma pessoa de muito sucesso, sabe? Hoje em dia eu acho que as drags representam isso no Brasil. E maravilhoso imaginar que tudo isso foi, vamos dizer, propiciado pela tecnologia, né? Que deu esse acesso, essa visibilidade para todo mundo, né? É porque através da internet, das redes sociais, a gente pôde começar a existir. Porque a gente não podia se mostrar. Eu lembro que o primeiro clipe que a Pablo fez, que fez super sucesso, assim, entre os gays e tal, é um clipe que ela gravou com os amigos dela e tal, com um cover de uma música gringa e postou. Porque hoje em dia a gente pode se mostrar. Antes ia depender de uma MTV descobrir uma Pablo Vittar, ia depender de algum programa de TV abrir espaço. Hoje em dia a gente consegue criar nossos próprios espaços, né? Isso é muito importante. Legal. E se você imaginar hoje, espacialmente, né? Vamos imaginar Sorocaba, sua cidade natal, depois São Paulo, né? Um grande centro, um dos grandes centros do mundo, e vamos imaginar as drags lá do RuPaul, né? Que Nova York, etc. Existe diferença hoje com a tecnologia? Existe diferença hoje na vida de uma drag que esteja numa cidade muito pequena, uma cidade grande, mas não Nova York? Eu imagino que sim, né? Como é que é isso? Ah, sem dúvida. Existe muita diferença. Eu sou de Sorocaba, como você falou, só que Sorocaba ainda é muito perto de São Paulo.
Paulo é tipo 1 hora daqui. Então lá a gente ainda é aceito sendo drag e tal, mas a gente sempre fala de um ponto de vista muito privilegiado, que é estar numa das maiores cidades do mundo, aqui em São Paulo e tal, nas grandes capitais do Brasil também. É muito mais aceito ser drag, só que quando você vai entrando mais pro interior, mais pro Nordeste, mais, enfim, tem regiões que ainda são muito homofóbicas, muito preconceituosas. Só que o que eu acredito que a diferença que a internet trouxe é que se antes existia uma drag lá no interior que sofria muito preconceito, ela se sentia sozinha, porque ela não conseguia encontrar pessoas iguais a ela ali. Hoje em dia, com a internet, a gente encontra pessoas iguais a gente e a gente já não se sente mais tão sozinho, sabe? Então, mesmo as drags que começaram a se montar porque assistiram RuPaul ou porque viram tutorial no YouTube, que estão lá no interior, elas vão se sentir próximas a essas que estão nas grandes capitais, nas grandes metrópoles e se sentir parte desse movimento mesmo, né? É o que a gente chama de pertencimento. A gente não precisa mais estar junto fisicamente para se sentir pertencente à história das drags, não só do Brasil, mas do mundo, que o RuPaul fez isso, né? Globalizar as drags. A gente sente tão drag quanto as drags de Nova York e tal, não sei o quê. E a partir da internet a gente sente que tá todo mundo junto. Perfeito, muito bom. E olhando pelo o seu trabalho mesmo, né? Eu tenho noção que não é fácil ser drag. Ser uma boa drag tem muito skill. Qual foi a parte do seu trabalho que foi mais difícil para você aprender para ficar muito bom? Olha, eu acho que como toda arte, muito bom tá sempre no futuro, né? Eu ainda vou ser muito bom em algumas coisas que eu não sou, enfim. Mas a coisa mais difícil mesmo de aprender, eu acho que é a questão da maquiagem, né? Desenhar a boca, pra mim, até hoje, é a coisa mais difícil. Desenhar a boca pra drag e tal, eu acho muito complicado. É muito difícil, questão de produção mesmo, né? Dos skills, assim. Uma coisa que foi muito fácil pra mim era, tipo, falar, fazer palestra como drag e tal. É uma coisa que eu não sabia que eu me daria bem e que, tipo, pelo visto, eu tenho facilidade, sabe? Mas a coisa da maquiagem, amigo, e também raspar a sobrancelha. Vou te contar que eu não tenho a sobrancelha, né, desenhada. Eu raspo ela toda vez que eu vou me montar. São coisas que a gente tem que abrir mão, que eu penso assim, ai, sofrimento. Mas tá valendo a pena. Bom, com toda essa experiência, até fiquei com pena quando você falou que não consegue atender todos os e-mails, que eu imagino que seja muito, né? Mas vamos Uhum. dar, então, vou perguntar algumas dicas que você pode dar para as pessoas. Eu vou imaginar que um novo artista, uma nova drag esteja querendo aparecer para o mercado. Qual conselho você daria? Como é que ela faz para acontecer hoje no mercado? Olha, falando especificamente de drag, eu acho que é muito comum quando a gente começa como drag, a gente querer ser outra drag que a gente gosta. A gente querer, hoje em dia, as que começam estão se inspirando muito nas drags de RuPaul ou na Pablo Vittar. O que é incrível, porque a gente tem um norte para onde ir. Mas quanto antes você perceber quem que você realmente é e tirar de dentro de você a sua essência para colocar no seu personagem, mais único você vai se tornar e mais fácil sua drag vai se destacar. Porque por enquanto a maioria que tá começando tá tentando ser uma drag de RuPaul. Quando você sair disso e pegar o que faz parte da sua regionalidade, que faz parte do seu ciclo social, porque ser drag em São Paulo é diferente de ser drag em Porto Alegre, é diferente de ser drag em Cuiabá, sabe? Cada lugar vai ter uma característica da drag dali. Enxergue isso, traga pra sua drag, se mostre bastante e perceba o que o público quer ver também. Eu acho que pra gente fazer sucesso, a gente precisa ter público, entender o público, a expectativa do público, conseguir retribuir o que o público entrega pra gente, saber ouvir críticas, não sofrer com hates. E aí a coisa vai acontecendo. E poste muita foto. Faça dancinha no TikTok sim, tá bom? Sem preconceito. Vale tudo. Já deu aí um manual, muito bom. Conversando aqui, me dá a impressão que você é uma pessoa que está sempre procurando aprender, né? Por tudo que você fala, está sempre absorvendo, lendo, etc. Quem são os influenciadores do Brasil ou do mundo que você mais admira? 3, por exemplo. Olha, 3 influenciadores. Ai, é tão injusto que a gente deixa uns amigos de lado, né? Mas vou pensar aqui. Vai parecer que é brincadeira, que eu tô falando só pra agradar, mas eu realmente me inspiro muito nos meninos do canal Diva Depressão. Por eles serem meus melhores amigos desde que eu me mudei pra São Paulo, a gente é muito próximo, mas porque eles são muito, muito, muito profissionais. E porque eu vejo que eles tentam sempre criar ideias absurdas para surpreender o público, sabe? Para sair da caixa e para realmente
a gente explorar o que eu vejo com eles, e que a gente tem essa troca, que me inspira muito, é a gente explorar e se lembrar que na internet a gente pode ousar da maneira que a gente quiser, que a gente pode pirar, que a gente não tem regra. Não tem regra mesmo. Tanto é que meu canal, hoje em dia, no mês de outubro, eu tô falando sobre ufologia e casos de assombração. Tipo, eu não preciso só falar de LGBT, eu posso falar sobre o que eu quiser. Isso é muito mágico, é muito libertador. Então, com os meninos do Diva Depressão, eu tenho muito isso. Eu gosto muito também do Cauê Moura, que é um dos youtubers que eu aprendi a gostar de YouTube assistindo ele. Eu assistia muito youtuber hétero, né, quando eu comecei a ver internet, porque não tinham youtubers LGBTs, né? Daí os youtubers hétero que me inspirava. Gostava muito de como ele trazia os pontos de vista dele a respeito de política, a respeito de, enfim, pautas sociais, de uma maneira muito engraçada e enérgica. Isso para mim me inspirou muito no começo do canal, a maneira com que ele articulava um pensamento político com coisas engraçadas e tal. Isso é muito inspirador. Eu gosto também de outro youtuber que se chama Gusta. O Gusta foi bem famoso. Hoje em dia ele meio que largou o YouTube, mas ele tá mais no Instagram e tal. Porque ele tem um posicionamento que eu acho muito legal, sabe? Alguém muito maduro, que cria coisas ainda muito autorais e que é diferente, que não quer estar envolvido em polêmica, que quer mostrar um bom trabalho, que está sempre disposto a ouvir também. Acho que no momento eu vou citar esses, que eu tenho mais acompanhado agora também. Perfeito. E dado que você, como comentou, né, da dificuldade de fazer a boca, e você tem uma experiência muito boa na parte estética, de beleza, quem que você recomendaria para o público como grandes influenciadores em beleza? Olha, não dá pra você gostar de maquiagem e não acompanhar o canal da Karen Bacchini, que tem as melhores resenhas de maquiagem do Brasil, tanto é que as marcas têm muito medo dela, mas porque ela realmente entende dos produtos, entende da composição dos produtos, ela já fez 1 milhão de cursos sobre isso, e ela é muito engraçada e divertida também, gosto muito do conteúdo da Karen Bacchini. É muito legal também acompanhar o canal da Nathalie Neri. É suspeito que são minhas amigas, né, mas elas também são muito referências. A Nathalie Neri fala muito sobre consumo consciente, ela traz um lifestyle de sustentabilidade sem forçação, sabe? De uma maneira muito natural, porque é o que ela vive desde antes da internet. Então é muito legal ver essa questão da beleza aliada à sustentabilidade que a Nathalie traz. Eu acho que é muito legal. E também tem os Instagrammers que são bem legais da gente seguir, né, gente? Que eu aconselho todo mundo a seguir a Prilessa, que tem uma linha de maquiagens incrível também. Eu acompanho muito o que os maquiadores no Instagram fazem. É o que eu geralmente tento aprender para me maquiar. Com os youtubers, eu tento aprender mais sobre conceito, sobre produto mesmo e tal. É assim que eu meio que me inspiro neles. Muito bom. Vamos falar agora sobre a pandemia, né, que foi um marco no mundo para todas as áreas, mas afetou bem, né, a comunidade drag, né? Como é Uhum. que você diria sobre os efeitos da pandemia na comunidade drag e o que muda a partir mesmo que as coisas fiquem bem agora, o que muda a partir de agora? É porque a maioria das drags, elas vivem da noite, né? Dos eventos, dos shows que a gente faz. Mesmo eu sendo uma drag que trabalha muito só com a internet, praticamente, 90% do que eu faço é internet. Mas mesmo eu senti falta de ir pra fazer um evento, fazer um show, alguma coisa assim, porque é algo que aproxima muito o público. Então foi um momento muito difícil. Tem drags que viviam só de fazer show na noite. As casas todas fecharam, é uma coisa muito triste que a gente viveu. Só que eu acho que agora com a retomada, a gente vai ter aprendido uma lição muito importante, que é tanto de valorizar a noite, valorizar a cena drag e a cena das baladas LGBTQIA+, mas também valorizar o público, saber que essa interação tão próxima, pelo menos isso é o que eu trago pra mim, sabe? Que a interação próxima, você poder abraçar, você poder ver gente, você poder trocar uma ideia cara a cara com o seu público, vale muito mais do que qualquer like que você pode receber, sabe? Acho que a gente tem que ter essa consciência. Mas espero que as baladas também comecem a incentivar mais as drags na questão de pagar, né? Porque as baladas não gostam de pagar, é muito difícil. As drags que vivem de show tem que fazer 4, 5 shows, vai de uma boate pra outra na mesma noite pra conseguir sobreviver. É bem complicado. Eu espero mais valorização também.
Tudo bem. Você tem uma marca, né, um personagem muito forte, uma marca, uma postura, uma imagem, e aí certamente passa pela sua cabeça como é que você usa isso da melhor forma. Você já pensou em ter sua própria linha de produtos? Ai, já pensei. Minha mãe esses dias chegou pra mim e falou assim: Ai, quando é que você vai ter uma linha de joias? Ela quer que eu tenha uma linha de joias, que é chique, né? Mas eu não sei, não sei se eu teria, porque eu sei que é um perrengue, né, gente? Tanto é que as grandes blogueiras que têm linhas de maquiagem, quando elas vão lançar as linhas de maquiagem delas, elas meio que abandonam o canal, elas meio que surtam, é um perrengue bem grande. Mas o que eu espero mesmo fazer com a minha marca é lançar um novo livro, fazer coisas menos assim de maquiagem nesse sentido, sabe? Eu já não tenho essa pretensão. Quem sabe uma linha de cílios. Cílios seria legal lançar, porque eu adoro cílios e drag usa muito cílios. Mas eu pretendo usar minha marca mais para outro tipo de segmento. E vamos falar sobre os fãs, né? Porque você, assim, é normal um influenciador de sucesso ter fã, é normal uma pessoa com visibilidade ter fã, só que você, além de tudo, você é uma referência, até como você falou, às vezes a pessoa se identifica, né? A pessoa fala, puxa, pensa como eu penso, sente como eu sinto. Como é que você lida com os fãs? Você já teve um outro caso de um fã que você conheceu, que você teve uma aproximação? Ai, no começo, quando a gente ainda não tá acostumada a ter fã, a gente quer se aproximar de todo mundo. A gente pensa, meu Deus, que legal, então seja meu amigo mesmo. Hoje em dia eu penso, nossa, eu fui louco. Mas e no começo eu seguia as pessoas de volta, sabe? Hoje em dia não dá, é até injusto você seguir alguém e não seguir os outros, né? Mas nossa, teve bastante disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um evento, assim, era o primeiro ano do meu canal ainda. Fui fazer um evento em Belo Horizonte, foi o primeiro evento que eu fiz. E um evento para a prefeitura de Belo Horizonte ainda. E tinha, tipo, umas 80 pessoas para me verem, assim. Eu não acreditei, eu fiquei assim, meu Deus, como pode? As pessoas vieram mesmo para me ver, meu canal ainda era tão pequeno, sabe? Só que por eu ser drag, por eu ser um dos poucos youtubers LGBTs, já era muito referência logo no começo, né? Daí, nossa, pra mim aquilo é assustador e é assustador até hoje, saber como você entra na vida das pessoas e como as pessoas te enxergam, às vezes isso é um problema. As pessoas te enxergam, às vezes, de uma maneira que é muito acima de quem a gente é, né? Por isso eu tento sempre me mostrar, tipo, os perrengues do dia a dia. No meu podcast eu falo muito sobre as noias da minha cabeça e tal, pra tentar aproximar as pessoas e pra essa coisa de fã ser mais, de, tipo, me ver como gente como a gente, né? Não como alguém distante, assim. Mas eu gosto muito quando as pessoas vêm falar comigo. É muito feliz sempre. Acho que é essa a minha relação com os fãs. Mas assim, de amizade próxima com algum eu não tenho. Sigo alguns no Twitter. É assim, daí troco uma ideinha no Twitter, já tá bom. Tá bom. Essa visibilidade, né, do LGBT hoje, vamos dizer, até interesse que o mercado está tendo, gerou a discussão, por exemplo, sobre Pink Money. Qual a sua impressão Hum. sobre Pink Money? É uma discussão complexa. Eu sinto, mas o que é legal é que, como eu faço parte dessa primeira geração de influenciadores, a gente pegou toda a trajetória das marcas de não saberem como enfiar influenciadores LGBT e como tratar essas questões, mas querer usar a gente de alguma forma. Na época, em 2015, por aí, a questão do Pink Money era muito mais forte. Você via marcas que não entendiam da pauta, não sabiam direito o que estavam falando, mas queriam estar ali, sabe? No mês da visibilidade, eles queriam estar ali, queriam falar com a gente, queria que a gente levantasse as bandeiras deles. Hoje em dia, depois de tanta desconstrução, de tanta polêmica, de tanta campanha mal feita, às vezes bem feita também, a coisa foi se transformando. Eu acho que hoje em dia o Pink Money, na questão do mercado publicitário, assim, já é muito mais raro uma empresa que só usa a gente e não entende nossas questões. Eu acho que as empresas entenderam que, para você, pelo menos é a maneira com que eu uso para filtrar clientes, né? Se eu vejo que a empresa internamente já entende as questões LGBT, principalmente se a empresa apoia isso lá dentro, se eles têm um programa de incentivo a pessoas trans, a mulheres, a pessoas negras, enfim. São pautas que eu acho importante nas empresas para internamente elas tratarem, para quando chegar o dia do orgulho LGBTQIA+, elas poderem falar assim, olha, a gente tá com vocês, porque tá com vocês o ano inteiro.
Não só nessa época. Hoje em dia as empresas entenderam que tem que ser assim. No começo eu só fechava job no mês do orgulho, sabe? E hoje em dia não, é o ano inteiro falando sobre a pauta LGBT ou não, mas tem marcas que estão com a gente o ano inteiro. Eu acho que é aí que a gente meio que ensinou o mercado, que a gente não pode ser visto só como um, ai, vamos usar eles nessa época, depois a gente larga a mão. Não, a gente pode estar junto. Eu preciso ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro das marcas, sim. E meu público gosta quando eu fecho público, gosta da marca, então é bom pra todo mundo. Se todo mundo fizer certinho, não vai ser essa coisa de pink money usando as gays pra favorecer a marca. Vai ser a marca apoiando LGBTs e eu apoiando a marca, sabe? Eu acho que é isso. Outra pergunta aqui é sobre a parte cômica da drag, né? Como é que você navega em cima disso num mundo onde essa cultura do cancelamento está aqui do lado, né? Então é tão fácil você romper algo que uma parte das pessoas acha que não possa ser rompido. Como é que você enxerga esse patrulhamento que existe hoje com essa cultura de cancelamento? Olha, sobre a cultura de cancelamento, é algo que eu não acredito, é algo que pra mim é uma. A internet todo dia tá buscando alguém pra crucificar, todo dia vai estar. E dentro das nossas pautas, é muito fácil arranjar alguém que fale uma besteira, que cometa um equívoco sobre uma questão LGBT, tanto fora da nossa bolha quanto dentro da nossa bolha. Então, é muito delicado, mas ao mesmo tempo eu já entendi que vão buscar alguém para cancelar o tempo inteiro, não tem o que fazer, vai ter isso, mas que o cancelamento também não leva a nada. Ninguém aprende, ninguém. Só o público, só o povo que gosta de hatear que vai se satisfazer naquela época e depois vão largar a pessoa não vai ser cancelada de fato, porque ela vai voltar à tona, vai continuar fazendo o que ela fazia. Algumas pessoas, elas precisam ser. É que existem vários processos de cancelamento. Pessoas que realmente fizeram mancada, que não assumem e que todo mundo fala, então vamos cancelar, vamos destruir essa pessoa. E pessoas que foram pegas em algum momento ou que vasculharam o passado da pessoa, viram que um dia ela falou alguma coisa. Enfim, em todas as questões, eu acredito que a gente precisa responsabilizar as pessoas e não cancelar elas. A pessoa, ela pode ser sim, não importa, todo mundo erra, né? Só que você cancelar ela, querer acabar com a vida dela, não vai funcionar, não vai acontecer, mas ela tem que ser sim responsabilizada por aquilo que ela falou. Acho que o que a gente espera de um cancelamento é um posicionamento da pessoa e esperar que as pessoas aprendam, sabe? Só que é engraçado porque quem cobra que os outros aprendam, geralmente tá errando tanto também, né? É que é muito fácil você crucificar quem tá se expondo, mas se pegar o grupo de WhatsApp de todo mundo que quer cancelar os outros, não sobrava um ali sem ser cancelado, né? Tem muita hipocrisia na internet. Tem muito isso de querer apontar o que o outro deveria fazer, mas a gente tá fazendo também? Será que o tempo e a energia que a gente gasta cancelando os outros, se a gente estivesse dedicando a construir alguma coisa, em vez de destruir alguém, eu acho que as coisas seriam muito melhores, né? É isso que eu acredito sobre o cancelamento. Muito legal. Uma última pergunta que você já antecipou um pouco. O que a gente pode esperar agora? O que seus fãs podem esperar da Lorelai? Olha, mais surtos. Porque eu tô numa fase que eu tô falando sobre temas muito loucos no meu podcast e no canal também. Mas a pandemia paralisou vários planos que eu tinha, que era o plano de lançar um livro. Pretendo lançar um próximo livro, acho que ano que vem vai estar saindo. O meu quadro novo no canal, eu ia fazer um quadro de entrevistas, todas as entrevistas já estavam agendadas, o cenário estava tudo pronto. Entrou a pandemia, foi lá no começo de 2020 e congelamos isso, mas em 2022 vai vir, vem com tudo e muito mais conteúdo, gente. Não vou parar não, podem confiar que estou aí. Muito legal, Danilo. Olha, foi um grande prazer. Sua visão é muito boa. Acho que vai ser bem legal para todo mundo pegar um pouquinho desses seus conhecimentos, da sua visão. Agradeço muito a participação e tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais você aí nas finais do IBEST, vencedor, etc., porque Ai, realmente sim. merece. Obrigado mesmo por estar aqui. E, nossa, estou muito feliz, me sentindo orgulhoso de estar aqui, de verdade. Contem comigo para o que precisar. Obrigado. Até logo. Até.